Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. O texto da nossa Léxio Divina, Marcos 10, de 17 a 22. Tendo Jesus saído para se pôr a caminho, veio alguém correndo e, dobrando os joelhos diante dele, suplicou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Para alcançar a vida eterna? Jesus disse-lhe: Por que me chamas bom? Só Deus é bom. Conheces os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra pai e mãe. Ele respondeu-lhe: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Jesus fixou nele o olhar, amou-o e disse-lhe: Uma só coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele entristeceu-se com essas palavras e foi-se todo abatido, porque possuía muitos bens. E, olhando Jesus em derredor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os ricos. Os discípulos ficaram assombrados com suas palavras, mas Jesus replicou: Filhinhos, quão difícil é entrarem no reino de Deus os que põem a sua confiança nas riquezas. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar o rico no reino de Deus. Eles ainda mais se admiravam, dizendo a si próprios: Quem pode então salvar-se? Olhando Jesus para eles, disse: Aos homens isso é impossível, mas não a Deus, pois a Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quanta beleza tem na palavra de Deus. Quanto ensinamento. O primeiro que nós podemos ver aqui é quando aquele jovem rico se aproxima de Jesus e diz: Bom mestre, que farei para alcançar a vida eterna? E aí Jesus disse: Por que me chamas de bom, se bom é só Deus? E em seguida, Jesus dá o ensinamento que é necessário. Ou seja, Jesus confirma que ele é Deus e que é bom. Porém, ele é Deus e é bom, mas há de ter a participação humana. E essa participação humana é uma vivência numa dependência total de Deus, sem pôr a confiança em si mesmo. E Jesus mostra a incompatibilidade que há na segurança material e na dependência divina. Porque aquele homem, quando Jesus cita os mandamentos que ele precisava viver, e ele, aspas, era reto, era íntegro, mas não era abandonado em Deus. Porque ele talvez até fizesse aquilo como orgulho, porque não queria que ninguém soubesse que ele não era fiel. Aqui, diante dos pecados, até pecados graves que Jesus diz para ele evitar, ele diz: Eu vivo isso há muito tempo. Mas o maior de todos os pecados, o confiar em si mesmo, o não querer se render a Deus, não querer se render ao senhorio de Jesus, o querer pôr a sua confiança nos bens materiais. E quando Jesus disse que era necessário para o reino de Deus o desapego, o cuidado com o outro, cuidado com o outro, ajudar o necessitado, ajudar os pobres, aquele homem se entristece e vai embora. Ele que veio querendo o reino dos céus, o reino de Deus, mas como se
levasse alguma coisa da sua riqueza para a vida eterna. Como se pudesse ser apegado, ser egoísta, querer só para si, sem ser generoso, sem ajudar o necessitado. E Jesus aqui está falando, inclusive, do segundo mandamento, que é tão importante quanto o primeiro, que é amar ao próximo como a si mesmo. Aquele homem só amava a si, não amava ao próximo. E nem amava a Deus, porque verdadeiramente quem ama a Deus, ama o irmão. É impossível amar a Deus sem amar o próximo. Então aquele homem queria só as benesses para ele. E será que isso às vezes não acontece conosco? Será que nós também não estamos caminhando assim? Até vamos à igreja, até vamos à missa, participamos talvez de grupo de oração, de comunidades, de ministérios, de movimentos da igreja, mas somos insensíveis aos necessitados, somos insensíveis aos pobres, somos insensíveis até à própria igreja, o sustento da igreja, dos missionários, daqueles que dedicam a sua vida pela missão, pela igreja. Será que nós somos também como aquele homem que até somos retos, não adulteramos, não fornicamos, não somos desonestos, não somos corruptos, não levantamos falso testemunho? Mas será que o nosso Deus é o dinheiro? Será que o nosso Deus são nossos bens? Será que o nosso Deus é a matéria? É neles que a gente está apegado? Ou nos desapegamos dele, confiando em Jesus Cristo, confiando em Deus? Hoje Jesus, ele nos faz um questionamento muito grande. Ele termina dizendo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Ou seja, um rico, aqueles que se apegam às matérias. Jesus termina dizendo, quem pode salvar-se? Os apóstolos perguntam, os discípulos perguntam. E Jesus diz, aos homens isso é impossível. Aqueles que põem sua confiança na riqueza, esses não se salvam. Aqueles que querem os benesses só para esse mundo, já estão tendo a sua recompensa. O Evangelho de hoje, Jesus nos convida a pensarmos no necessitado. Podemos até ter bens, isso não é o pecado. O fato da riqueza em si não é o pecado. Mas desde que usemos a riqueza, usemos os bens que o Senhor nos concede, sim, porque tudo é dádiva dele, usemos esses bens também para socorrer o necessitado, para ajudar o pobre, para ajudar a evangelização. É um dos meios que nós temos de ajudar na evangelização, de sermos também missionários, é devolvendo o nosso dízimo. É incrível como nós nos apegamos. A gente não vive a devolução fiel do nosso dízimo. A gente não devolve 10% na maioria das vezes. São poucos os que devolvem 10%. Isso é o dízimo. A gente se apega, vai juntando cada vez mais e na hora de devolvermos ao Senhor, nós devolvemos uma quantia irrisória e às vezes falando irrisória em termos percentuais. Porque o fato de ser percentual é justo. Quem recebe mais, devolve mais. Quem recebe menos, devolve menos. Quem não recebe, não devolve. O Senhor nos convida hoje a sermos apegados a Ele e não aos bens materiais. Que compromisso nós fazemos agora? Faça esse compromisso que o Senhor pede no seu coração, porque Ele lhe fortalece para você ser fiel. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, de Francisco, Teresinha, João Paulo II e o santo da sua devoção, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho
e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.